Então, estamos de volta com o projeto Tribuna do Cretino, produção textual crítica sobre espetáculos de teatro na cidade de Belém do Pará. Estamos retornando com as atividades no ano de 2022, ainda em meio a uma pandemia, ainda em meio a casos de morte, a surtos crescentes de casos de Covid, mas nós vamos retornando devagar. E nessa primeira ação do projeto em 2022, eu gostaria de ressuscitar uma ação que estava um pouco esquecida e que foi desenvolvida inicialmente no ano de 2015. Estou me referindo ao quê? Aos Sabatinas Críticas, que eram encontros que o projeto promoveu entre diretores, encenadores, atores das montagens que recebiam uma apreciação crítica que tinha sido publicada, seja na plataforma virtual ou nas revistas. Então, nós tivemos, em 2015, eu acredito que 4 edições do Sabatinas Críticas, àquela altura, encontros presenciais, né? E eu estou retomando essa ação num momento muito especial, que é o momento de lançamento da revista do Tribuna do Cretino, volume 4, número 8. Chegamos à 8ª edição desta revista, que reúne as críticas que já foram publicadas inicialmente na plataforma virtual, mas que ela representa um registro, um documento histórico daquilo que foi produzido pelos grupos e daquilo que foi pensado pelos críticos. Então, para o lançamento dessa revista, eu estou trazendo esta ação dos Sabatinas Críticas. Esse Sabatinas Críticas vai ser o primeiro, e para esse primeiro, para debatermos sobre esta revista, eu tenho aqui a minha convidada especial que eu vou apresentar para vocês e que vai me sabatinar. A ideia é que ela sabatine o cretino que vos fala, para a gente conversar um pouco sobre esta revista, sobre o projeto, sobre o teatro que a gente tem feito na cidade em meio à pandemia ou não. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Alana Lima. A Alana, ela foi a revisora da revista. Portanto, ela tem um olhar super crítico, né, para toda a revista de cabo a rabo. Né? Ela entrou em contato com todas as escrituras, todos os textos que estão aqui na revista. A Alana teve esse contato e ela vai dar esse parecer crítico dela, da revista, né? E vai provocar aqui uma discussão em que eu vou tentar responder. Já antecipo que eu não sei se vou conseguir responder, que a Alana, ela é uma debatedora braba. Mas já falei demais. Alana, eu sou o Edson Fernando, coordenador do Tribuna do Cretino, falo diretamente dos Jurunas no Estúdio Solados Silva e eu te passo a palavra para que tu faça a tua apresentação inicial. Vai lá, Alana. Oi, eu sou a Alana, falo diretamente do Guamá, da Casinha de Brincantes, novo espacinho cultural aqui do Guamá que está abrindo agora. E faço parte, né, de uma pequena empresa, que na verdade sou só eu, que é a Terceiro Olho Mentoria Textual. É uma empresa que eu criei mesmo, eu precisei nomear porque eu já trabalhava há muitos anos com revisão, faz mais de 10 anos que eu trabalho com revisão. Só que eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo há uns 8 anos, mais ou menos. Então, eu criei esse nome porque eu criei uma empresa, comecei a ser MEI mesmo, comecei a trabalhar de fato com isso. E aí, eu sou a revisora da revista e estou aí representando a Terceiro Olho Mentoria Textual, depois dessa leitura da Tribuna do Cretino. Bem crítica. Eu estou até com medo aqui, mas vamos lá. Eu vou apresentar aqui a revista, tá? Para que as pessoas possam acompanhar o nosso bate-papo e ter minimamente uma ideia por onde a gente vai percorrer a nossa conversa. Tá? Eu preciso dizer que esta revista, este volume, que é o volume 4, número 8, ele foi financiado com recursos do Prêmio PROEX de Arte e Cultura do ano de 2020. Tá? E ele contém, na sua maioria, são 16 críticas que foram produzidas de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Portanto, é um período bem próximo, mas anterior ao início da pandemia. Tá? Então, tem 16 críticas nesse período. Mas nós temos também já 3 críticas, que são as 3 últimas,
que foram produzidas já com a pandemia rolando, naquele período em que se avançou com a vacinação, primeira e segunda dose, e algumas salas de espetáculos voltaram a abrir, com público reduzido, e nós já temos 3 textos que abordam esse momento. Tá? Então, um total de 19 críticas. Tá? Eu vou mostrar aqui o sumário da revista. Vou mostrar aqui pelo sumário, porque acho que fica mais fácil. Começando a mostrar aqui a capa. Esta capa, a proposta de capa, eu dei a ideia para o design gráfico, que é o Antônio, né, que trabalhou com a gente para editoração e diagramação desta revista. E aí eu propus a ideia de que a gente fizesse uma referência a esse momento que a gente vive da pandemia. E principalmente a um momento sinalizando uma questão política, que é a questão da vacinação, né, que enfrentou inexplicáveis resistências do governo federal. Inexplicáveis nós sabemos bem, né, que é uma política mesmo de morte que foi implantada no governo federal, que a gente atravessa ainda, e que, por conta mesmo de uma mobilização, que eu diria até da sociedade civil, a gente conseguiu avançar, né, na conquista da vacina, que é uma espécie de conquista de tentar sobreviver em meio a esse mar de mortes que o Brasil atravessou e ainda atravessa. Então, o Antônio resumiu essa ideia nesta seringa, né, que o nosso personagem aqui da logomarca, dessa logomarca que foi criada pelo Aníbal Pacha, o Antônio fez uma proposta ousada de intervir na logo, né, e na logo, este personagem ele segura uma caneta, né, simbolizando essa coisa daquele que segura a sua arma da crítica, o escrever, né, a caneta, aí, como esse símbolo da escrita. E ele interferiu, então, colocando aqui esta seringa. E eu gostei muito, imediatamente consultei o Aníbal, né, para saber se ele se sentiria um pouco chateado pelo fato da gente intervir na logo, mas ele adorou também a ideia. E aí nós temos aqui, então, a capa desta revista, uma proposta de imagem do Antônio. Tá? Aí seguimos aqui para o nosso sumário. Eu vou abrir aqui um pouco para que o pessoal que está acompanhando pelo vídeo possa ver. Não vou ler todo o sumário, mas eu quero só que vocês tenham uma ideia, tá, do que é composta a revista. São 19 críticas. E a gente começa com uma crítica da Karine para a montagem Zeca de uma Cesta Só, que é do coletivo Zecas. Depois nós temos, e depois também uma crítica do mesmo espetáculo do Matheus Amorim. Aí nós seguimos para um espetáculo chamado Juru na Aldeia, que é do coletivo Mergulho, que também tem uma crítica da Karine, a Karine bem atuante nessa revista. E depois seguimos para O Meu Quintal é Maior que o Mundo, que é uma montagem do GTU, Grupo de Teatro Universitário. Aí nós temos uma crítica do Matheus Amorim, também para esta montagem. Seguindo, nós temos As Bruxas de Salem, que é uma montagem da Folhetim Produções Culturais. Das Bruxas de Salem, nós temos 2 críticas, uma do Rafael e a outra do Matheus Amorim. Aí nós seguimos para A Morte do Caixeiro Viajante, que é uma montagem das disciplinas prática de montagens do primeiro ano do curso de teatro, da Escola de Teatro, do curso de cenografia, do curso de figurino, da Escola de Teatro. Aí nós temos 2 textos críticos do Rafael Andrade. Seguimos para O Meu Poema Imundo, da coletiva Xoxós, com um texto, uma crítica do Rafael Andrade e outra do Alberto Silva Neto, e uma crítica minha também, né, apreciando este trabalho da coletiva Xoxós. Seguindo, nós temos o Arauandê, Os Rios de Minha Rua. Esta é uma montagem da prática de montagem do 2º ano da Escola de Teatro e Dança, tá? Os mesmos cursos que eu citei anteriormente. E aí nós temos o Rafael Andrade e a Karine apreciando essa montagem. Seguimos para Os Fuzis da Senhora Carrá, da companhia Drama Rasgado, né, que aborda essa obra do Brecht. E aí temos uma crítica do Rafael Andrade. Lá para o fim da revista, nós temos ainda a montagem Abraço,
do Grupo Cuíra, né? O Abraço, esse espetáculo com a presença ilustre do Cláudio Barradas em cena, atuando, né, ao lado da Zê Charone, e um texto crítico do Alberto Silva. Depois nós temos as 3 montagens que já entram ali no período da pandemia, tá? São críticas que já dialogam dentro do período da pandemia, que é Guiomar, do Grupo Palha, o Divinas Cabeças, da coletiva Xoxós, e o Fashion Fake, a roupa quase nova do rei, da Companhia de Teatro Madalenas. Fechamos aí temos a sessão Palavra do Leitor, que é um texto da Paula Barros, também discutindo as bruxas de Salem. Alana, esse é o panorama geral da revista. Eu gostaria de te passar a palavra e por onde tu quiseres começar, para a gente começar a debater sobre a revista, a partir das tuas considerações e observações críticas. Vai lá. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto a destacar nessa revista é que eu acho que ela é a maior revista que já saiu. Porque talvez seja uma impressão, porque os textos dessa revista são mais longos. Eles têm um perfil um pouco diferente das outras revistas. São textos de 3 a 4 páginas, a maioria deles. Assim, a gente não tem mais aquelas críticas de 1, 2 páginas. São críticas maiores, com uma outra estrutura textual. Então eu sinto que a revista é maior, dá essa sensação, ela parece mais grossa até, inclusive um peso maior, assim. E eu acho que isso é um pouco um retrato, ou talvez uma consequência, das oficinas que tu fizeste de crítica depois, porque muitas das pessoas que escreveram, assim, pelo menos eu destaco principalmente o Rafael, né, a Paula também, mas são pessoas que passaram pelo curso de crítica, pela oficina de crítica. E aí eu sinto que isso refletiu diretamente nos textos deles, porque eu já li as outras revistas, eu tenho as outras revistas, e tu percebes uma diferença muito grande da escrita de outras para agora. Agora, para mim, é muito claro que a gente tem uma estrutura de crítica que não é mais aquela estrutura tradicional esperada da crítica, que é a descrição do espetáculo e uma avaliação crítica de algum traço do espetáculo. Eu vou chutar aqui que os textos eles estão muito mais próximos de contos do que de críticas. Mas não quer dizer que eles não são críticas. Eu acho que é a estrutura textual da crítica que está mudando. Muitos deles vêm com essa proposta narrativa mesmo. Eu não vou criticar, eu vou narrar sobre o espetáculo e dentro dessa narração eu coloco a minha impressão crítica, a minha percepção crítica do conjunto todo. Mas muito vem como uma forma de conto. E aí eu não sei, eu quero saber já de ti, se isso é realmente um reflexo, se isso é uma proposta da oficina de crítica. Se isso já é uma consequência ou não, se isso é só deu na cabeça das pessoas e... Eu acho que sim, tem isso também, né? E muito bem observado pelo destaque das 3 pessoas que tu apontas, né? A Paula, o Rafael e a Karine. A Karine também. Agora é engraçado, porque esses 3, eles participaram das primeiras oficinas que eu ofereci no projeto e era um momento ainda que a minha cabeça, pensando a crítica, ali no começo, 2014, 2015 e primeiro semestre de 2016, tem um momento da minha transição. O projeto ele parte de uma percepção e entendimento da crítica do modo convencional. Eu vou criticar o espetáculo, vou pegar os elementos do espetáculo, aquela crítica de especialista. Vou falar sobre figurino, iluminação, atuação, o texto. Então, o projeto ele parte desse lugar convencional da crítica. Inclusive, pegar a revista número 1, lá na apresentação, eu coloco que a proposta do projeto é combater uma prática artística cretina que eu via na cidade. O que era a prática artística cretina? Que é tu pegar os conceitos em voga, principalmente o conceito de performance, o conceito de experimentação e o conceito de, aspas, proposta, e tu pode fazer qualquer coisa, tu faz qualquer merda, tu mistura, não, a minha performance, não, parte da minha proposta. Isso sempre me incomodou muito. E àquela altura, o bastião do projeto era exatamente esse. Então, as primeiras oficinas que Karine, Rafael e Paula estão,
eu tenho esse olhar ainda. Segundo semestre de 2015 para 2016, quando eu entro em contato com este livrinho aqui, da Daniele Ávila Ismael, que é o Crítico Ignorante, a base conceitual dele é o livro do Jacques Rancière, que é o Mestre Ignorante, 5 lições para a emancipação intelectual. Eu começo a perceber que o próprio momento da crítica, ele é um momento, né, de transição. Não é mais a crítica, ela tá ocupando os espaços das plataformas virtuais. Então, as pessoas elas abrem um blog e colocam as suas percepções críticas. Então, as pessoas começam a falar. Então, eu começo a mudar também e vou bebendo aqui na fonte da Daniele, né? Lá com o Rancière também. Então, um momento de transição. Nesse momento de transição, eu acho que o Rafael, a Karine e a Paula, eles acompanham mais por aquilo que eu escrevo e pela mudança do blog, porque o blog ele começou na plataforma Blogspot e depois foi para a Webnode. Quando ele migra para a Webnode, tem pequenas modificações que eu acho consideráveis, como, por exemplo, os caminhos da palavra. Quando eu abro caminhos da palavra, eu digo, olha, existem várias possibilidades de escrita. Né? E aí é claro que eu venho exercitando isso há algum tempo, eles vão olhando a minha escrita e, de alguma forma, isso influencia eles também. Né? Então, eu te responderia assim, que tem a ver com os processos de formação, mas eu preciso fazer justiça e dar esse contexto histórico. Né? Só que depois de 2016, eu entro de licença para fazer a pesquisa de doutorado e já tem um certo tempo que eu não oferto mais oficina de formação. A última foi em 2017. Então, aproveito para dizer que talvez no segundo semestre agora a gente consiga ofertar uma nova turma, já com essa pegada bem mais amadurecida na cabeça. Tá, Alan? Já vou te provocar, então, a não escrever mais críticas. Porque, realmente, tu falaste uma coisa que eu ia perguntar depois. Que eu acho que toda a influência dos perfis de textos que a gente vê em cada revista, elas vêm da tua escrita. Então, querendo ou não, tu és a referência como crítico. Tu és o cretino. Então, quando as pessoas vão lá e leem a tua crítica, elas escrevem críticas a partir da tua escrita, a partir da forma como tu conduzes. E isso transparece em todas as revistas, em todos os números. Tu vais olhar num determinado número, tu vais ler a tua crítica. Quando tu veres todas as outras, elas têm um perfil muito parecido com a tua, porque tu és a base para todo mundo. Então, é como se o Edson fez isso, então é possível fazer isso aqui, eu vou fazer também. Eu acho que segue meio essa linha. Eu sinto que principalmente do Rafael e da Paula, porque a Karime, eu acho que ela tem uma linha um pouco diferente. Eu senti isso, pelo menos na leitura desse número. Eu acho que a Karime ela tem uma linha própria de escrita, de construção. Tanto é que ela constrói de forma muito diferente cada um dos textos que ela faz. Não é uma linha única de raciocínio, não é uma proposta única. Mas a linha do Rafael, de produção, ela é muito voltada para a linha da narração, do conto mesmo. De construir o conto, às vezes um conto muito mais prosa poética, mas, em geral, mantém a perspectiva narrativa, né, da crítica. E, agora sim, me colocando no lugar de revisora e espectadora dos espetáculos também, porque eu assisti a maioria desses, e também de atuante da cena que acompanhou principalmente esses primeiros espetáculos e as primeiras críticas quando saíram no blog, antes de publicar a revista, a gente sempre escuta o burburinho, né? Depois que a crítica sai, assim, o que as pessoas estão entendendo da crítica. E eu fiquei me questionando se essa escrita, que é muito mais desconstruída dessa tradição, desse formato mais específico, que ela é muito mais conto, ela é muito mais poesia, ela brinca mais com outros fatores, ela não gera uma quebra de expectativa de quem espera pela crítica. Porque existe uma dificuldade muito grande de entender o que o crítico quer dizer com aquilo. Porque aí você tem dois elementos, né? Primeiro eu vou ter que ler a crítica e depois eu vou ter que interpretar o que ele queria com aquela crítica. Não é só mais ler a crítica e saber, ele gostou, ele não gostou, ele tá recomendando, ele não tá recomendando, ele tá pontuando coisas específicas. Não, agora nossa, ele fez uma metáfora absurda com uma memória de infância ou com uma relação que ele tinha com alguém do espetáculo e agora a gente não sabe o que ele quer dizer.
E eu acho que isso instaura, ao mesmo tempo, um problema, mas um desafio interessante. Problema, que eu digo, é nesse sentido de talvez nem todas as críticas conseguirem comunicar o que querem. Se é que querem algo. Vamos jogando por aí. Mas o desafio interessante é talvez, que é uma coisa que eu acho que tu provocas desde que o projeto nasceu, a crítica, ela não é para dizer o que está certo ou errado, mas ela é para fazer a gente pensar no que a gente está produzindo. E talvez esse exercício de pensar sobre o que é que o crítico quer dizer com aquilo faça a gente pensar mais ainda, faça a gente exercitar uma coisa que a gente não faz, que é não só mais pensar no objetivo e prático da execução do espetáculo, da parte técnica do espetáculo, mas pensar a partir do viés textual, o que é que alguém está querendo dizer com aquilo, que metáfora é essa, que linguagem é essa, por que tantas voltas e talvez tenha um motivo muito específico para essas voltas. Então, o que tu achas? Tu achas que isso é realmente uma sinalização de um problema, é uma coisa que precisa ser mexida, ou é proposital, que deixa as pessoas confusas, sem saber o que o crítico quer? Eu acho bem interessante a tua provocação, porque ela me permite dizer o seguinte: quando tu diz assim, às vezes a crítica ela não consegue comunicar, né? E as pessoas ficam se perguntando, mas o que ele quis dizer? Eu te devolvo a provocação e te pergunto o seguinte: a comunicação da crítica ela tem que ser com quem? Com o espectador, leitor, ou com os artistas? Eu tenho me colocado muito mais na perspectiva de estabelecer uma comunicação, eu estou falando da minha escrita, tá? Com os artistas. Então, quando eu escrevo, eu estou dialogando com os, eu não estou escrevendo para facilitar alguma coisa para o leitor espectador. Porque senão eu estaria entrando em contradição com o próprio fundamento conceitual que o Rancière apregoa. Então, o Rancière diz, você precisa ter a sua emancipação intelectual. Então, eu não vou escrever para que o outro entenda o espetáculo. Se o outro quer se comunicar com o espetáculo, foda-se ele que vai escrever e vai se comunicar com o espetáculo. A minha preocupação não é com o leitor. É claro que a minha preocupação é com o leitor na medida em que eu me faço entender na escrita do meu texto, que a minha narrativa ela consiga, né, ter uma coerência e uma coesão, mas não na relação de explicar a obra, mas na relação de construir uma narrativa que seja comunicável com qualquer pessoa, que tenha visto ou não tenha visto o espetáculo. Mas isso não significa que eu vou traduzir o espetáculo. Ai, Alana, peraí que me falhou tudo aqui, a minha tela, peraí que vai voltar. Problemas técnicos, tá voltando. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, nesse sentido, eu não acho que é um problema. Eu acho que é uma convocação que o próprio projeto faz. Tá voltando. É uma convocação que o próprio projeto faz, e agora eu estou me dando conta disso, talvez de maneira inconsciente, para que as pessoas saiam do seu lugar de acomodação e também escrevam. Não, você não tem que esperar pelo crítico. Então, essa é uma provocação para que as pessoas assumam esse lugar também da escrita e do diálogo. E outra coisa, se eu digo assim, a minha comunicação prioritariamente é com os artistas, aí eu queria provocar esse filho da puta aí. Tá? Porque se vocês entrarem no... Vou colocar o endereço aqui embaixo para vocês. Entrarem na plataforma virtual do projeto, vocês vão ver que tem lá a palavra do crítico, que né, compõe aqui a revista, essa versão, a maior parte. A palavra do leitor espectador, ou seja, você leu a minha crítica e você discorda, não entende, você pode escrever o projeto e faz um debate com o que eu escrevi, independente se você tenha assistido o espetáculo ou não. E tem lá a palavra do artista, que é um espaço para que o artista dialogue comigo, não é a partir do que eu escrevo, comigo com o crítico, né, com qualquer um que escreve. Me pergunta quantos artistas se dispuseram durante esses 8 anos de projeto, quantos artistas se dispuseram a escrever uma linha dizendo assim, eu não concordo com esse filho da puta? Ninguém. Agora, sem revelar nomes,
chega até mim o ressentimento de alguns artistas que não gostam das críticas. Eu falei, mas tem um espaço lá fresco. Escreve, eu vou publicar, faz a contradita. Mas eles não escrevem. É claro que eu estou dizendo que não é um ato simples a escrita, mas eu acho que é parte do jogo, da produção cultural, isso é parte do jogo. Né? Você tem um produto, né? Você tem um processo e você tem a comunicação sobre isso. Eu acho que é importante, mas eu acho que leva um tempo para que isso se estabeleça também. Né? Eu estou buscando esse amadurecimento, tanto por parte dos espectadores como por parte dos artistas. Acho que disso que tu falas, eu penso em dois aspectos importantes. Um é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, toda vez que a gente faz conversa sobre a Tribuna do Cretino, a gente toca nesse aspecto, que é a forma como o artista lida com a crítica, né? O artista não saber lidar com a crítica. Não é nem a forma como lida, eu acho que não sabe lidar. Não sabe lidar porque a forma como lida é assim, ok, li a crítica e vou ficar quieto. Mas eu acho que não é por aí, eu acho que é muito mais um lugar de... Inclusive o texto da Paula, ele menciona esse exemplo, né? Eu acho esse exemplo maravilhoso quando ela menciona, e ela usa a palavra do leitor-espectador para mencionar uma situação que acontecia com ela. Quando ela ia assistir o espetáculo, o diretor do espetáculo abordava ela na porta e dizia, e aí, cretininha, já veio escrever? Já veio fazer sua crítica? E, além de ser uma abordagem que eu acho extremamente desnecessária, enfim, beira um pouco a coisa do ofensivo mesmo, porque é uma provocação de querer te incomodar, querer te constranger. É um lugar de não saber lidar com a crítica, de não estar preparado para... Não só para aquela pessoa que faz parte do projeto escrever a crítica, mas para qualquer pessoa que vai assistir o espetáculo, é um possível crítico. Então eu acho que o artista ele não está preparado para isso. Ele está preparado, ele está esperando, ele cria uma expectativa muito grande para que o seu público inteiro vá assistir o espetáculo, aplauda no final e goste muito e recomende aos outros. E não quer dizer que a crítica não vai recomendar, né? Mas existe um temor muito grande sobre o que vem no conteúdo da crítica. Então, falando enquanto também artista da cena e acompanhando esse processo desde 2015, vi muitas vezes elencos de espetáculos, inclusive dos que eu fazia parte, estarem angustiados procurando Arthur Ribeiro, procurando Edson Fernando, procurando qualquer pessoa que fosse cretina e que fosse escrever uma crítica na plateia. E quando tu aparecias na plateia, era um pânico geral, assim, gente, amanhã vai sair a crítica, tem que ler a crítica. E aí as pessoas liam a crítica e não entendiam a crítica. O artista lia a crítica e não entendia a crítica. E eu acho que esse não entender, ele está muito mais nesse lugar de não saber lidar. Então eu não estou receptivo a ler, a perceber o que o meu público está vendo, o que o crítico está vendo, o que ele está me provocando a pensar. Eu não estou receptivo, eu não estou disposto a isso. Então, por isso, talvez eu não entendo o texto. E também existe um outro lugar que aí eu já não sei, já não é mais tão focado nessa aceitação ou não aceitação, não tem mais a ver com egos, mas eu acho que tem a ver com a resistência à escrita mesmo, isso que tu falaste, assim, de por que ninguém vai lá comentar, ninguém vai lá escrever, isso se traduz para mim como enxergar a escrita como algo muito inalcançável, como algo muito difícil. E digo isso porque, assim, eu sou das letras, eu trabalho com revisão textual, então eu recebo pessoas que me contratam para fazer revisão muito desesperadas, dizendo, eu não sei escrever. Ou assim, não, eu escrevi, não tem problema nenhum no meu texto. E aí, quando você vai olhar o texto, tem muitas questões que não são problemas, mas são pequenos desvios normativos. Então, assim, quando eu olho essa versão, esse número da revista, que tem muitos textos literários, e aí eu vou trazer como essa nomenclatura de texto literário, porque eu acho que mistura gêneros textuais, não é mais a crítica em si. Ainda que seja, é uma revista de crítica, mas é uma crítica que se mistura com conto, que se mistura com poesia. Tem críticas aqui que são poemas inteiros. Ela é completa em forma de poema. Então, se torna uma revista literária também, sabe? Dentro da própria crítica enquanto um texto literário. E aí, mais ainda, distancia para o artista e para qualquer outra pessoa essa ideia de que é possível qualquer um escrever críticas. Qualquer um tem a capacidade de escrever críticas. Porque a literatura parece algo muito distante da gente, parece algo muito inalcançável. A escrita poética, a escrita literária parece muito mais difícil do que uma escrita crua, onde eu vou só apontar os erros ou os acertos de um espetáculo, onde eu aponto só os elementos técnicos. E aí não é
isso não é uma crítica. Isso é só uma percepção. Que eu acho que gera isso. O nosso artista de teatro de Belém, e aí é uma suposição totalmente da minha cabeça mesmo, tem medo de escrever. Tem medo de escrever desde a dramaturgia até o medo de escrever a crítica. Porque é uma escrita que parece que está muito distante, parece que não é acessível, parece que eu preciso dominar 350 obras para eu poder fazer essa escrita, para eu poder me arriscar. E isso se traduz também na forma como o crítico é visto. Eu lembro que na minha primeira crítica, que foi em 2015, quando eu tinha acabado de entrar no técnico, eu não sabia o que era crítica de teatro, eu não sabia se tinha formato para escrever. E eu escrevia, e eu lembro que o que eu ouvia era: mas quem é essa menina que chegou agora e está escrevendo crítica? E eu não sabia se tinha algum formato ou se tinha algum critério para você ser um crítico de teatro. Eu estava escrevendo porque eu via e me dava vontade de escrever, porque eu sou da escrita também. Mas para outras pessoas que não são, isso gera um estranhamento. Então eu sinto que esse formato, apesar de, por um lado, essa possibilidade de crítica se ampliar e ela se torna, parece que se torna mais possível de escrever, porque você não tem que se prender aos elementos técnicos e sim brincar com as palavras mesmo, trazer toda a tua percepção pessoal, trazer uma relação íntima que tu tens com aquela obra, com aquele espetáculo, com aqueles artistas. Talvez para muitos de nós pareça assustador ler um texto de 4 páginas e dizer como é que essa pessoa escreveu isso. Porque tem muitas palavras difíceis, porque parece muito acadêmico, porque é muito distante da nossa realidade. E aí eu acho que isso já fica como provocação para ti, dentro da oficina de crítica e da própria execução do projeto, talvez tentar provar cada vez mais que qualquer pessoa é capaz de escrever um texto como esse. Porque tem menos a ver com técnica ou com uma linguagem específica e muito mais a ver com se permitir trazer a tua percepção visual, né, a tua percepção tátil para a escrita. Eu sinto que é por esse caminho assim que a gente vive essa crise dupla. Egos e distanciamento da escrita, sabe? Eu entendo. Me vem, assim, o pensamento, a liberdade oprime bastante, né? Você tem liberdade para propor formatos e caminhos, parece que você dá uma paralisada. Eu percebo isso nos participantes do projeto. Eles têm essa paralisia e mais, eles têm também eles depositam a autoridade da legitimidade do que eles escrevem na minha pessoa. Então, por exemplo, tem alguns participantes, e alguns participantes já antigos, tá? Tem algumas pessoas que, toda oficina que eu abro, eles estão, ou elas estão. E tem uma em particular, não vou citar o nome, mas ela sabe, ela vi aqui, que é um parto para ela compor uma crítica. Demora, assim, 3 meses, que às vezes é o tempo de duração da oficina. Aí ela manda a crítica. Aí ela manda e diz assim: olha, eu estou mandando para os teus ajustes, tá? Para as tuas considerações, tu me manda de volta. Da primeira vez que ela fez isso, eu publiquei. E aí ela teve: mas por que tu fizeste isso? Não estava pronto ainda. Está pronto. Né? Mandou, se tu terminou o texto e mandou, porque está pronto. E assim, quem escreve, seja ele um texto acadêmico ou alguma outra coisa, tem aquele momento que parece que nunca está pronto, né? Cada vez que você vai revisar, você muda uma vírgula, acrescenta uma palavra, tira, é uma loucura. Então, para quem tem o exercício da escrita, tem que saber lidar com isso, porque senão você fica refém disso e o texto nunca fica pronto, ou fica pronto e você coloca na gaveta. Eu procuro provocar bastante os meninos com relação a isso, para que eles possam. E percebe que é um trabalho que. O trabalho da pedagogia que envolve isso envolve uma série de coisas. Envolve autoestima, né? Envolve posicionamento político. E é sério isso, né? Porque isso está refletido também nas práticas de escrita dos cursos de licenciatura, nos cursos técnicos, um pouco menos, porque o curso tem mais esse perfil e essa abordagem da técnica, né, dos procedimentos técnicos práticos na cena. Mas quando você pede para um aluno do curso técnico, seja de cenografia, figurino ou de teatro,
eles têm dificuldade de escrever, porque ela é um problema do nosso sistema educacional. Então é muito duro de lidar com isso, né? E aí eu entendo os professores, aí tu tens mais experiência com isso, porque eu acho que tu atuas lá na educação básica, né? Eu já tive também, porque eu atuei na educação básica, eu acho que durante 7 anos e pouco, dando aula de filosofia no ensino médio, e fazer os meninos escreverem um parágrafo é uma tormenta. E é bem difícil, né? Então, eu acho que esse aspecto é bem interessante. Agora, eu queria voltar para ti uma coisa, para provocar, e aí a gente vai trocando, tá? Ah, Uma coisa que eu observei também no perfil da revista, que eu achei bem bacana, é a diversidade de grupos que a revista consegue trazer para a gente. Né? Então, por exemplo, você tem o Cuíra, que é um puta grupo da cidade estabelecido, não é? O grupo Palha também, estamos falando de grupos que têm mais de 3 décadas de existência, 4 décadas de existência, e continuam produzindo. Né? Mas nós também temos a companhia Drama Rasgado, que é uma companhia bem mais novinha, né? Uma companhia nenê. Nós temos o coletivo Mergulho, que é um coletivo da Carol Magno, que é daqui dos Jurunas. Temos o GTU, que é um espaço de experimentação da escola de teatro para novos encenadores. Né? Então, eu observo que a revista ela consegue fazer uma radiografia de uma cena plural em Belém. Né? Tu observas isso, Amanda? sim, e eu acho que isso também é um processo de evolução da revista, assim, do projeto como um todo, porque eu acho que eu não consigo olhar só para esse número, né? Eu olho para esse número olhando para os anteriores, porque eu acho que está tudo muito interligado. Então, nos anteriores, a gente viu um retrato muito forte de GTU e práticas de montagem do curso técnico. Era muito forte, assim. Tinha algumas críticas de outros espetáculos da cidade, principalmente tuas, de alguns outros que já tinham saído, da Paula, principalmente de quem fazia parte do projeto como bolsista, que tinha que ir lá escrever a crítica de um espetáculo. Mas a gente não via esse traço de tanta variedade de espetáculos, né? E aí eu não. Bom, esses espetáculos, a maioria foi de 2019, né? Então, não dá para dizer que é porque não teve prática de montagem. Mas eu acho que é porque, de alguma forma, houve essa expansão da prática mesmo. A continuidade do blog, continuidade das publicações. E a gente vê, por exemplo, nessa revista, a gente tem pelo menos 3 pessoas que escrevem muitas críticas, né? Que é a Karime, o Amorim e o Rafael. E eu acho que são pessoas que já acompanham a tribuna há muito tempo e que, por conta de acompanhar, trouxeram para a sua realidade o exercício constante da crítica. Então, isso sai dos muros da ETDUFPA e vai para a cidade toda, e vai trazendo esses outros grupos e outros espetáculos e uma variedade muito maior de possibilidades. Eu acho que é por conta disso, sabe, que a gente vê hoje a revista alcançando mais. Eu acho que é o fruto do projeto dentro da escola, e quem se forma, quem nasce ali no projeto dentro da escola, acaba expandindo, indo para outros espaços. E eu acho que isso tende a crescer cada vez mais, porque eu imagino que esses críticos não vão parar de escrever, porque eles já adotaram a crítica, já adotaram a escrita. O hábito mesmo, essa construção de ir ao espetáculo e fazer algo sobre ele, né? Escrever algo sobre ele. Então, nos próximos números, eu acho que agora que a gente está retomando principalmente os espetáculos presenciais, isso vai vir muito mais à tona. Até porque eu acho que agora a gente tem muitos grupos se lançando e que estão entrando em cartaz, assim, em vários ao mesmo tempo, porque, enfim, a parada de 2020 fez todo mundo pipocar agora. E isso eu acho que vai trazer muitas críticas nesse momento. Então, te vira para lançar mais revista. Te vira para conseguir grana para Sim. bancar. Né? Porque, por exemplo, esse ano não tem edital para eu concorrer, porque como eu passei lá no edital de 2020, precisa ficar 2 anos, tem uma coisa assim. Tá? Então tem essa questão da captação de recursos, que eu estou tentando fazer via escola também, que a própria escola, né? Na verdade, já houve uma sinalização muito positiva da atual direção da escola, que está com a professora Yara e com a professora Ivone, né, da preocupação da escola abraçar financeiramente a revista. Eu achei isso bem bacana. Mas como eu ainda tinha recursos via edital e que eu precisava, e que atrasou por conta mesmo do processo da pandemia, eu disse, não, segura aí que assim que eu precisar eu aciono. Então, talvez lá para o segundo semestre
eu acione isso, e eu acho que já há essa sinalização da escola de entender a importância do projeto e de querer dar conta financeiramente dele. Eu acho que isso é bem bacana. Inclusive, Edson, antes que tu siga, eu queria pontuar isso. É importante tu falar sobre a escola abraçar. Porque, assim, eu acho que a tribuna ela chegou num ponto em que não sei se todo mundo se dá conta disso, ou pelo menos quem está muito envolvido escrevendo crítica e produzindo crítica. Mas eu acho que ela tem um potencial que a gente não enxerga. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? A gente sofre uma dificuldade muito grande dentro da pesquisa em artes de espaços para publicação. Principalmente para quem está na graduação, quem está no curso técnico, mas que também tem a carreira acadêmica. Porque é muito difícil publicar em revistas grandes, em revistas, em eventos grandes. Às vezes você tem que pagar para publicar um artigo, às vezes você tem que escrever um artigo cheio de burocracias dentro dos formatos da ABNT, que nem sempre o aluno ele tem todo esse conhecimento para fazer esse formato. Às vezes precisa pagar um revisor e aí não tem como pagar um revisor, por exemplo. Então, a tribuna, eu não sei se os alunos se dão conta disso também, mas ela é um espaço de publicação, de currículo, de geração de currículo, sabe? É uma publicação que você sai da graduação com uma publicação em uma revista. E parece que a gente não percebe, porque se fala muito de publicação, artigo acadêmico. Não se pensa na crítica como uma publicação, não se pensa nesse texto que parece muito literário, que parece muito artístico, muito poético, como publicação acadêmica. Então, esse é um primeiro ponto, né, eu acho, de valor e importância para a academia que está formando professores, formando artistas que precisam produzir seus trabalhos e publicar os seus trabalhos. Então, isso aqui, acima de tudo, é uma oportunidade para esses alunos começarem a produzir essas escritas e exercitar essas escritas acadêmicas que vão para publicações e que valem para a vida. Mas tem um outro ponto que tu falaste. Quando a tribuna começa a apresentar grupos, eu fico sempre pensando em quem vem de fora e quando a gente vai para um outro lugar. Eu chego numa cidade que eu não conheço o teatro daquela cidade e eu quero saber quais são os grupos dessa cidade. Como é que eu sei dos espetáculos que acontecem aqui, do histórico que acontece aqui? E a tribuna ela é uma memória do Teatro de Belém, porque ela tanto traz as críticas dos espetáculos que são produzidos, quanto ela mostra um pouco das produções de grupos daqui, que a gente, pela nossa parca chance de divulgação, a gente só encontra os grupos nas redes sociais. A gente só acha página de grupo, perfil de grupo no Instagram. A gente não tem um jornal que vai mostrar todos os grupos que tem em Belém. A gente nem sabe quais são todos os grupos que tem em Belém, porque todo ano nasce grupo novo e a gente não consegue enxergar. E a tribuna é um espaço da gente mostrar que grupos são esses. Porque, por exemplo, eu sabia que a Carol Magno tinha um trabalho com teatro, mas eu não sabia que tinha um nome o coletivo dela, que era o Coletivo Mergulho. Sabe? Eu fui assistir os Fuzis da Senhora Carrá, mas até ali eu não sabia que já existia um nome da companhia, Drama Rasgado. Então, tudo isso vai fazendo tanto a gente se estruturar enquanto rede, quanto isso se espalhar, essa informação dos grupos se espalhar. Quando eu apresento grupos e suas produções para as pessoas, de alguma forma, eu que sou leitor da revista, eu vou ver aqui, opa, não conheço esse grupo, vou procurar esse grupo agora, quero ver as próximas produções. Então, eu acho que tem uma chave que a gente precisa olhar para a revista e que, mais do que nunca, a universidade tem que abraçar, assim, a ETDUFPA tem que abraçar, né? Porque é um projeto que ele cresceu muito, cresceu num nível assim absurdo de 2015 para cá, e que eu acho que ele alcançou muito mais do que a escola, assim, alcançou a cidade mesmo. A ideia sempre foi essa. Às vezes eu sinto que me falta perna para crescer mais. Por exemplo, eu tive um papo com Paulo Santana e por uma burrice minha, a gente gravou um papo cretino e por uma burrice minha eu não gravei. E foi um papo super bacana. Dentre as coisas que o Paulo me provocou, foi o seguinte: ele dizendo mais ou menos a mesma coisa que tu estás dizendo da importância do crescimento do projeto, mas ele diz assim: por que, que o projeto ainda não fez uma parceria com o Jornal Liberal, com o Diário do Pará, para que esses textos apareçam também na grande circulação? Seja no espaço impresso desses jornais, seja no espaço online que ele já tem. Tá? Por que não consegue bolsistas de outros cursos para que esse campo se amplie? Aí eu falei, aí eu sempre digo que assim, é uma limitação minha. Eu sou muito limitado para fazer essas parcerias, para chamar os caras para conversar, para como é que a gente vai fazer.
esse trâmite burocrático não é comigo, eu não sei fazer isso. Sim. Entende? Então, e é por isso que, às vezes, eu fico um pouco, não é nem triste, mas eu fico, não sei te dizer o que, mas o projeto nasceu como crítica em teatro e dança. Os cursos de dança não abraçaram. Não abraçaram. O projeto continuou como crítica de teatro. Quais são os movimentos do colegiado de teatro, do colegiado dos cursos técnicos, para estabelecer uma rede de comunicação e de diálogo? Não, não tem. Eu faço parte do colegiado da licenciatura, eu estou lá, eles sabem que o projeto existe, mas a gente não consegue estabelecer uma comunicação de que diga exatamente isso que tu disseste com relação à publicação. Então, é aquela coisa, né? Quem está de fora consegue enxergar de maneira muito simples. E por que vocês não é do mesmo colegiado, desgraça? Conversa lá com ele. Mas a gente está envolto a toda essa trama institucional e eu acho foda. Eu não sei muito lidar com essas tramas institucionais e aí eu admito que é um problema meu mesmo e que eu vou tentando de alguma forma driblar isso e fazer avançar, tá? Mas eu quero assumir essa meia culpa aqui. E se não cresceu mais, não consigo estabelecer mais diálogo, é por um problema meu. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para anunciar que a ação do segundo semestre, quando a gente voltar, assim, não voltamos ainda com uma ação de formação agora no primeiro semestre, mesmo a universidade voltando com todas as suas atividades presenciais, elas já estão autorizadas, né? E o período letivo normal já volta agora no presencial na próxima segunda-feira, 14 de março. Aí por que tu não abre logo a porra da oficina? É porque tem muita demanda reprimida das turmas, né? Turmas que não foram, disciplinas que não foram ofertadas, então a gente não tem espaço, então a escola de teatro priorizou nesse momento, por uma questão óbvia, priorizou ajustar, né, o ensino. Então, todo o espaço da escola está destinado ao ensino, às disciplinas. Então, isso é um motivo. O segundo motivo é que eu ainda estou nesse movimento de me adaptar a essa ideia de voltar ao presencial, essa transição. A gente acabou de passar por um surto brabo, né, de uma gripe e surto da Covid, da variante Omicron. Então, eu estou meio ainda receioso, não vou ter, assim, vocês não vão me encontrar nos bares no final de semana ainda, não estou nessa vibe ainda, estou numa vibe de recolhimento mesmo ainda. Então, estou aguardando. Então, quero ver como é que vai ficar esse primeiro semestre. A gente vai voltar a dar aula no presencial. E estou me programando para que, se tudo continuar nesse andar da carruagem, né, nessa mínima segurança que a gente está conseguindo vislumbrar agora, é que no segundo semestre a gente abra a oficina, mas ela não acontecendo mais dentro da escola, mas numa parceria, por exemplo, com o Casarão do Boneco, com o Espaço Cuíra, a Casa Cuíra, ou com algum outro desses espaços, ou de repente pode até ser aí no espaço que tu acabaste de abrir, tá? A ideia é que né, a gente consiga fazer esse diálogo e fazer com que os participantes também entendam que a escola não está só na escola, ela não deve estar só na escola, ela deve estar em outros espaços e isso também é fazer extensão. Então tem isso. Então, para o segundo semestre. Mas para a gente ir para os finalmente do nosso papo, Alana, que a gente já está há um tempão, mas é um papo bom que tem tanta coisa, eu queria aproveitar para te ouvir, não sei se propriamente sobre as três últimas críticas, que já abordam o momento dos espetáculos no momento online. Não no momento online, no momento de volta para o presencial. Tá? Das três críticas, uma eu escrevi, que foi sobre o Fashion Fake, da Companhia Madalenas. Eu fui morrendo de medo. Eu lembro que foi em junho, eu tinha acabado de tomar a segunda dose, fazia pouco tempo. Eu tinha acabado de tomar a primeira dose. Foi a primeira dose que foi em junho do ano passado. Então eu fui e de alguma, não sei se tu consegues observar se de alguma forma a escritura desses textos é revelador, né, da conjuntura da pandemia, desse olhar que agora ele é diferente para apreciar o que está no palco. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso nessa pegada, ou se tu quiser abordar outra coisa também fica à vontade. Eu acho que tem uma diferença óbvia, assim, nos textos, porque
eu vi relatos de muita gente quando começou, né, nesse período que estava. Foi justamente nesse período de junho mesmo, que estava voltando aos pouquinhos, começou a vacinação e aí alguns espetáculos aconteceram presencialmente. Uma emoção muito grande de quem estava voltando para o teatro, ao mesmo tempo que um medo muito grande de quem estava voltando para o teatro. Então eu acho que isso se reflete nos textos, porque não é o mesmo olhar de antes. Não é mais o olhar que vai só para a narrativa, que vai só para o olhar técnico, que vai construir um conto, que vai conseguir ir para um aspecto poético diretamente. Eu acho que, nesse momento, esses textos eles refletem angústia e emoção. Porque, ao mesmo tempo que existe uma angústia de não sei se já era para eu estar voltando, que desespero de estar aqui presencial e muitas pessoas, ao mesmo tempo vem aquela sensação de que alívio voltar, não aguentava mais ver online. Então, o olhar, ele está muito mais... Eu acho que ele está menos criterioso e ele está muito mais se permitindo fruir o que vê. Porque eu acho que era esse momento mesmo. Os textos refletem isso. Eu acho que a gente que viveu esse momento também de retorno, de voltar aí e ir um espetáculo, depois não ir mais. Quando a gente lê, eu acho que quando as pessoas lerem, elas vão se identificar. Os textos eles fazem a gente se sentir indo também para o teatro, de novo, com medo, com receio, sem saber se já dava mesmo. E ao mesmo tempo, que bom que a gente está voltando, mas aquele medo de e se vai parar de novo. Eu acho que isso faz com que a gente tenha muito mais um olhar que a gente se desacostumou de ter, de eu vou para assistir o espetáculo, sabe? Eu vou para ver o que o espetáculo vai me proporcionar. Eu não vou já com, é espetáculo daquele grupo, saco. Eu já sei que vai ser ruim. Não, eu já sei o que eu tô... Não, eu vou já com uma expectativa positiva, porque de alguma forma eu preciso ir, eu preciso ver isso, eu preciso assistir teatro. Essa necessidade, eu acho que... Pena que já foi, eu acho que foi um momento, assim. Esse momento já se esgotou. Mas eu acho que esse momento de retorno, logo que as coisas começaram a retornar e que as pessoas começaram a ir ao teatro, trouxe muito esse movimento em todo mundo, assim. De que bom que estou voltando ao teatro, então eu vou de coração e braços totalmente abertos para o que vier. Eu acho que esses textos refletem isso. Porque é um mergulho no espetáculo que está ali, mas é um mergulho no contexto que está acontecendo, no contexto geral do momento, porque não tinha como desconectar. E eu sinto que as 3 críticas finais, elas trazem isso. Esse peso do momento. Tanto é que eu sinto que é uma quebra mesmo, sabe? Em alguns momentos, quando eu estava revisando a revista, eu pensei se não tinha que ter uma revista só para essas 3. porque assim, eu acho que a gente chegou a conversar durante a pandemia sobre isso, né? Sobre fazer ou não críticas para espetáculos online, ou talvez escrever sobre o momento e a necessidade de produzir ou de não produzir espetáculos. E aí eu fiquei pensando se não seria interessante ter uma revista só sobre esse momento, sabe? Só com essas 3 críticas e com outras reflexões sobre o momento que a gente estava vivendo. Porque elas desconectam um pouco das outras. Tanto pelo momento em que o espetáculo foi apresentado, que é muito distante, né? De 2019 para 2020, 2021, é um tempo longo, tudo muda. Então, a produção, o tipo de produção é diferente, mas porque a recepção também do crítico e do espectador é diferente. Então, eu acho que não é a mesma linha de provocações metafóricas que as primeiras críticas têm. É uma linha muito mais de o que é isso que eu estou vendo, sabe? O que é isso que está chegando em mim? Eu acho que isso gerou uma abertura diferente, assim. Legal. E aí eu aproveito também para fazer o registro, mas também para te ouvir sobre isso, talvez tema derradeiro mesmo, para a gente finalizar a nossa sabatina crítica. A companhia Nós os Pernaltas, eles, de tudo que eu vi de proposta dentro da Lei Aldir Blanc, né, período emergencial, da grana emergencial que veio, a proposta deles foi uma proposta presencial, mesmo durante a pandemia. E eles me convidaram para escrever sobre o trabalho que eles estrearam lá na Terra Firme, chama Desculpe a Obra, Estamos em Transtorno. O nome é maravilhoso, né? Já é revelador da conjuntura de várias coisas. E a proposta deles, não sei se tu conseguiste acompanhar, mas a proposta eles apresentavam na rua
e os moradores assistiam das suas portas e janelas e varandas lá da Terra Firme. E eles me chamaram para ir lá, para acompanhar a estreia e para escrever sobre. E aí eu disse para eles, eu não vou lá, porque vocês estão fazendo e vocês vão me colocar num lugar privilegiado de analista de uma coisa. Vocês estão fazendo é um trabalho que é feito para os moradores de lá. Então, onde eu me coloco? Né? Eu vou me colocar na rua para assistir? Eu vou me colocar na janela de alguém? E aí eu devolvi para eles a provocação e disse, se vocês vierem na minha vila, aí eu vou estar no lugar certo para poder, né, fruir e escrever sobre. Aí eles vieram. Eles vieram na vilinha lá que eu morava, aqui na Quintino, na 3771. A vila não tem nome, tá? Eu chamo de vilinha porque é uma vila de 5 casas, e eu sou o único que não sou da família. Sou um intruso, eu morava lá na última casa. Mas eu mantenho os vínculos afetivos, né, com todo mundo de lá. Não moro mais lá, mas mantenho os vínculos com eles. E eles foram se apresentar lá. E assim, foi um momento assim, muito emocionante mesmo, registrado pelos próprios moradores, porque lá teve uma moradora da frente que teve Covid, que veio a falecer, né? E que, ao final da apresentação deles, os moradores vieram dizer, que bom que vocês estão aqui. Mas é um que bom que vocês estão aqui, carregado de muita coisa, sabe? O olho assim brilhando. Uma moradora que veio em cadeira de rodas, ela pediu para o filho trazer, tá? Então, eu estou tentando destacar aqui que mesmo durante esse período da pandemia, se construiu a ideia de que só era possível fazer no online, né? Me parece que é um próprio próprio da ideologia, né? Se apropriar de uma narrativa e impô-la como a única possível. E eu acho que houveram algumas iniciativas que furaram esse cerco, né? E eu fiz o registro desse trabalho, dessa apresentação aqui, mas que vai estar na próxima revista. Tá? E aí também abri, na época da pandemia, eu tenho aqui no computador, tem uma pasta lá escrito assim, virtualidades. Foi quando eu recebi a primeira crítica do Rafael e depois a da Karine. Acho que é a Karine que fala sobre o espetáculo do Paulo, ou é só o Rafael, não lembro. Mas eu abri essa pasta achando assim, agora vai chover de crítica de espetáculo online. Mas também não aconteceu. Também não aconteceu. Tá? Então, houve essas coisas pontuais e me parece que agora, com esse retorno gradual, uma coisa que, para mim, era uma hipótese, aí eu quero te ouvir sobre isso, vai se confirmando. Né? A gente chegou a conversar no auge do período da pandemia, em que não havia expectativa nenhuma de vacina, que o teatro online era uma moda passageira. E nas nossas conversas mais francas, no privado, eu sempre disse, é uma modinha, como tudo vai passar. Né? E o que eu estou vendo agora é que, de fato, isso está passando, né? E trago o relato do trabalho dos Pernaltos para dizer que houveram outras iniciativas que furaram esse cerco. Tá? E eu acho que o grupo de vocês também se inseriu nisso, né? Com essa proposta da Bike, não sei se propriamente a proposta da Biketeca, mas vocês no trabalho na biblioteca conseguiram fazer isso. Então, eu queria, para a gente fechar esse nosso papo, te ouvir um pouquinho sobre tudo isso. Eu acho que, para além de uma moda momentânea, o teatro online, como a gente conversou em outros momentos, né? Ele é seletivo. Ele é para quem pode. Quem pode fazer e para quem pode assistir. Digo isso porque tanto os Pernaltas a gente dialoga hoje em dia, né? Porque a gente tem um trabalho muito próximo, só que em contextos e locais diferentes. E muita coisa passando na cabeça agora, por isso que eu dei uma parada, assim. Mas é porque tem duas coisas eu acho importantes que eu quero dizer. Que é, não, a pandemia não paralisou o teatro. A pandemia paralisou o teatro do centro. Acho que isso precisa ser dito. Isso desde sempre precisa ser dito, porque a realidade que as pessoas, no geral, do centro viveram não tem nada a ver com a realidade da periferia. A periferia não parou. A periferia não pode parar. Os moradores da periferia estavam todos os dias na feira, de 6 horas da manhã até 8 horas da noite, 10 horas da noite, e
muitas vezes, por esse tempo todo de trabalho, não conseguiam ficar de máscara o dia inteiro. Os vendedores que vendem na porta de casa, porque a maioria dos moradores da periferia tem a sua vendinha na porta de casa, não tiveram como fechar. Alguns fecharam porque não tinham como comprar o material para poder vender, mas ninguém parou, assim. E eu acho que isso era um desespero que a gente tinha aqui, né, no Guamá, porque a gente trabalhava aqui, a gente mora aqui, e a gente olhava o Guamá, assim, não tinha pandemia no Guamá. Não estava acontecendo coronavírus aqui. Embora estivesse acontecendo num grau gigantesco, né? Os postos de saúde, o pronto-socorro, estava desesperadora a situação. Mas quando a gente saía nas ruas, parecia que não tinha. E não tinha porque não chegava informação, não chegava acesso aos cuidados, porque era caro comprar máscara, e era caro comprar álcool, e era caro não no sentido mais financeiro, mas era caro manter esses cuidados dentro de uma rotina totalmente insalubre para a realidade dessas pessoas. E a gente, do lugar que a gente estava, a gente se sentia culpado por estar se isolando. Era absurdo isso, mas a gente se sentia mal porque a gente dizia, cara, a gente tem um papel aqui, sabe? A gente mora nesse bairro, a gente trabalha aqui e a gente vai ficar trancado em casa. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando a Aldir Blanc veio e a gente conseguiu propor, de fato, alguma coisa com a Biketeca. A Biketeca, ela nasce nessa proposta, né, de levar o livro e as artes para as portas da casa das pessoas. Então a gente fez alguns cortejos, só que como a gente pegou o último edital da Aldir Blanc, já foi nesse finalzinho de ano que a gente conseguiu executar todo o projeto e fez os cortejos e fez acontecer na rua mesmo. Mas isso que tu trouxeste do exemplo dos pernaltas me faz pensar que essa coisa do online era uma coisa que deixava a gente extremamente angustiado, porque a gente também aprovou um projeto de espetáculo que a gente teve que fazer online, porque ele era um espetáculo para caixa, e a gente odiou. Sim, a gente odiou o nosso próprio trabalho, sabe? Eu cheguei a ver. A gente ficou infeliz com o nosso trabalho. A gente olhou e falou, esse trabalho não é nosso, sabe? A gente não quer levar isso adiante, esse projeto, ele foi... Isso aqui a gente executou porque tinha que executar, porque a ideia dele, inicialmente, era para ser aberto, né? E aí, quando a pandemia vem, caga toda a ideia, acabou tudo, não tem jeito. Então, veio o lockdown, na verdade, a gente passou por 2 lockdowns durante o processo criativo, e aí teve que fazer online. Então, a nossa ideia era fazer com um público reduzido dentro da biblioteca, porque o espetáculo ele era para os jovens daqui, os jovens do Guamá. Então, teve que mudar tudo. E quando foi para o online, a gente entrou em crise, porque a gente vai ter que mudar tudo no espetáculo para o online, porque não vai mais ter interação do público, e tudo dependia do público. Não vai mais ter nada, sabe? Vai ser a gente, uma câmera, e a gente fazendo um teatro italiano com uma câmera. Então, a gente ficou muito frustrado, porque a gente não queria falar para essas pessoas que estavam assistindo a gente. A gente não faz teatro para quem é do teatro. A gente quer fazer teatro para quem não vai para o teatro, para quem não está no meio do teatro, para quem não está acessando. Então, quando eu digo que o online é para quem pode, é porque a gente tinha um projeto aprovado que financiou a compra de câmera, a compra de tripé, a compra de todo o equipamento, né? E é para quem pode assistir, porque é só quem tem acesso à internet. Então, a gente apresentava aqui, quando a gente apresentou no online, nenhum dos nossos alunos daqui do bairro conseguiu assistir, porque eles não têm internet suficiente para assistir uma coisa no YouTube. Um espetáculo de 1 hora no YouTube. Com a Biketeca é diferente, assim como o projeto dos Pernaltas, sabe? O espetáculo deles. Então, eu acho que dizer que o teatro parou ou que o teatro ele foi totalmente para o virtual é um absurdo, porque a gente considera muita gente que está produzindo à margem desse centrão das grandes produções. E aí a outra coisa que eu preciso falar em relação à tribuna também é o projeto, que eu acho que é uma provocação não para o projeto, mas é uma provocação para os artistas que escrevem e que produzem. Parar de ver e entender o teatro como aquela produção específica que tem palco, tem plateia, tem hora para acontecer, hora para começar, hora para terminar e espaço físico para acontecer. Porque a maioria das pessoas que trabalham com teatro de rua em Belém não usam esse formato. Não vai ter um cartaz com a divulgação de um espetáculo que começa 15 horas lá na Praça X. Porque esse formato de teatro de rua, que tem o palco e tem a plateia, ainda é um formato da caixa. É eu tirar a parede da caixa e eu jogar aquilo ali na rua. Mas quando a gente está jogando com a rua, é outro ritmo, é outro jogo. O espetáculo dos Pernaltas trouxe muito isso. Eu vi os vídeos, né, os pequenos vídeos que eles produziram, porque eles não fizeram completo. Mas a forma como eles trabalham com o teatro, a forma como a gente trabalha, tantos outros grupos na cidade, principalmente nas periferias,
foge dessa ideia do espetáculo que vai ter hora para começar, hora para terminar, que tem aquela dramaturgia bonitinha, que tá tudo encaixadinho no lugar. São espetáculos que eles acontecem no meio da feira, são espetáculos que eles acontecem no meio de um cortejo, são espetáculos que não são espetáculos, eles são performances, são outras experimentações. E aí eu acho que é um pouco do que tu falaste, eu não vou aí, sabe? Venham aqui. Mas também é pensar que muitos dos nossos artistas e espectadores do nosso meio vivem nas periferias, mas não vão assistir às produções dos seus próprios bairros e das suas comunidades. Vão assistir às produções do Cláudio Barradas, vão assistir às produções do SESI, do Valdemar Henrique, que tem mais que assistir. Mas também não deixar de lembrar que dentro das comunidades está acontecendo esse movimento, e esse movimento não parou pela pandemia. Ele continuou tentando manter os cuidados, muita coisa aconteceu. E eu acho que a tribuna é um espaço para começar a falar sobre isso. Para começar a escrever sobre o que está acontecendo fora dos teatros. Fora dos teatros e dos espaços alternativos, porque todo mundo tem milhões de espaços culturais alternativos na cidade. Mas eu ainda enxergo esses espaços um pouco como teatros. Porque, querendo ou não, eles são fechados numa determinada área da cidade, então eles atendem um determinado público. Tá tudo muito centralizado, né? Se a gente vai contabilizar pelo menos 4 bairros, Jurunas, Cremação, Guamá e Condor, não tem teatro aqui. Tem os espaços comunitários, as bibliotecas comunitárias, os centros sociais, mas não são espaços de teatro, não são espaços culturais no formato que a gente conhece. Então, eu acho que é uma provocação para quem escreve de começar a olhar para esse outro lado, sabe? Para essas outras formas de fazer teatro na cidade. Como o Estamos em Obra, ou desculpe a obra, Estamos em Transtorno, eu adorei esse nome. Como os cortejos que rolam e que são divulgados também, mas que não tem essa estrutura teatral que a gente está tão acostumado e talvez viciado, e que por isso a gente sentiu essa necessidade de pegar esse formatinho e colocar no online, porque parece que não tinha outro jeito de fazer. Eu acho que é meio por aí. Beleza, Lana. Isso me dá deixa para que eu vá encerrando aqui, antes de te agradecer, dá deixa para a próxima sabatina crítica, que vai ser com a Carol Magno, né, que está na concepção, na criação, na direção e na encenação do Juro na Aldeia, conversando com a Karine Silva, que veio conferir o trabalho do Coletivo Mergulho aqui no São Domingos, que é uma sede social, né, todo mundo conhece aqui nos Jurunas, fica aqui na Roberto Camilê, pertinho de casa, e a Karine fez esse deslocamento. A Karine mora no Maguari, e aí, olha só, do outro lado da cidade, ela veio conferir o trabalho. Eu estive no Juro na Aldeia, no processo criativo eu participei, depois saí do processo, e aí acompanhei alguma coisa, né, mas não acompanhei a apresentação, depois ficou a Carol e o Renato. Então a próxima sabatina vai ser bacana porque vai ser o encontro da Karine, que fez esse deslocamento para vir para cá, para a periferia, né, para conferir um trabalho da Carol, que é um trabalho que discute a periferia do Jurunas, que discute esse imaginário dos Jurunas, né, que para nós jurunenses é engraçado, porque quando você pensa em Jurunas, o Jurunas da Carol é um, o meu Jurunas é outro. O Jurunas dela está mais voltado ali para a fronteira com a Cidade Velha, e o meu, muito mais para cá, para Condor. E isso está no espetáculo, certamente está no espetáculo, e a crítica da Karine, de alguma forma, ela está dialogando com isso também, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir isso na próxima Sabatina Crítica, que eu não posso dizer precisamente quando vai ser, mas a ideia é que a gente vá compartilhando esses momentos de encontro virtual no canal da Escola de Teatro e Dança, sempre aos sábados. Então nós estamos entrando agora, não sei que sábado que vai entrar agora, mas no próximo sábado, essa sabatina com a Karine e a Carol. A ideia é fazer essas sabatinas críticas com todos os espetáculos que estão aqui na revista. Tá? A abertura foi com a Alana, porque foi a revisora, e aí eu te agradeço pela oportunidade de refletir, pelo trabalho mesmo da Terceiro Olho, um trabalho super criterioso de analisar toda a revista e de compreender o perfil de escrita e de, no momento de que tu revisas e me manda de volta, ter o cuidado de colocar um comentário do lado dizendo, olha, do ponto de vista da comunicação é isso, talvez o autor queira dizer isso ou aquilo, a sugestão é essa, vê o que tu faz.
Então, eu te agradeço por todo esse cuidado e te passo a palavra para as tuas considerações finais. Eu que te agradeço, porque, enfim, né, conheci a Tribuna em 2015, quando eu era aluna do curso técnico, comecei a escrever crítica nessa época, parei de escrever crítica, mas continuo lendo as críticas, e eu acho que é muito bom fazer essa troca, para mim é muito bom, não só como revisora, mas como espectadora, como artista de teatro, estar acompanhando o processo da Tribuna, eu amo esse projeto, de verdade, eu acho ele muito importante para a cidade. Acho que ele foi muito importante para mim, assim, a nível de escrita, a nível de entender a reflexão sobre o teatro na cidade. Quando eu estava em processo de formação, isso me ajudou muito a refletir sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente faz hoje. E trocar, ter esse bate-papo depois, eu acho que é essencial, porque é uma coisa que a gente não faz muito. Então, qualquer espaço que a gente tenha para bater esse papo, eu acho que é essencial, sabe? Ter uma mini roda de conversa sobre o que a gente está produzindo, como a gente está pensando sobre isso e como escrever sobre isso. E obrigada por dar essa oportunidade para Terceiro Olho também de fazer essa revisão, porque eu acho que é um exercício maravilhoso fazer essa revisão criteriosa, mas também compreendendo o processo de escrita do artista, que é muito diferente de qualquer outro processo de escrita que existe, assim, acadêmico, mais tradicional. Agradeço por essa sabatina, que foi muito boa, e as próximas vêm aí. Valeu, Alana, obrigado. Gente, é isso. Até a próxima. Até o próximo sábado que a gente vai entrar aí com o Sabatinas Críticas número 2. Esse foi o número 1. Alana, tá só devendo a apresentação aqui no Estúdio Solar do Silva. E a gente pode fazer uma troca. Eu quero já me convidar para apresentar o meu solo, que eu desenvolvi lá na pesquisa de doutorado, Incensos e Paticholis. Eu nem lembro mais o nome, foi no final de 2019. Mas estou me convidando para me apresentar aí no espaço. E aí a gente faz essa troca, tu vem te apresentar alguma coisa. Eu te convidei, tu que tá fazendo essa enrolação aí, tu quer vir aqui. Tá valeu, aberto, viu? Tem que vir mesmo, tem que vir. Beleza. Beijo, gente, até a próxima.